Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao A Mesa, o podcast da Igreja Sião. A novidade que nós estamos trazendo para você aqui nesse mês em que comemoramos 7 anos da nossa igreja local. Não é isso mesmo, pastor Danilo? Isso mesmo, nós estamos começando esse podcast com o intuito de que o evangelho prático possa entrar na sua família, na sua casa, no dia a dia. Deus tem nos falado muito, Ana, sobre o evangelho da segunda-feira. E por isso nós escolhemos este local, um local em que você se sinta em casa e sentados conosco à mesa. Exatamente. E nós, como igreja, sabemos que quando estamos com fome e sede, nada melhor do que estar à mesa para poder comungar e tirar as dúvidas daquilo que talvez no dia a dia, nos cultos, nas ministrações, acaba passando. Essa é a ideia. Então, nesse bate-papo aqui, eu vou começar servindo aqui o pastor Danilo. Vou começar te perguntando. Eu quero entender, porque esse especial dos 7 anos é para a gente entender como é que surgiu a Igreja Sião. Eu quero entender como é que foi esse desafio na sua vida, como é que existiu, né? Como é que ela começou? Então, há 7 anos atrás, eu e minha esposa tínhamos recém-casado e Deus me visitou em um sonho. Foi um sonho bem interessante. Nesse sonho, Deus falava comigo, eu quero que você plante uma igreja em Curitiba. E naquela época eu estava congregando em outro ministério, muito feliz, muito abençoado, mas Deus trouxe esse desafio. E eu vou ter que falar algo que espero que não se escandalize ninguém. Mas no auge da minha fé, entre aspas, eu disse, Deus, o senhor está doido? Como que eu vou plantar uma igreja em Curitiba? E a partir daquele dia, eu comecei a orar e senti um incômodo muito grande. E comecei a pedir sinais para que Deus mostrasse como e se aquilo vinha de verdade do coração dele para o nosso coração. Você estava recém-casado, estava formado, você é formado em Direito, né? Sim, também sou. Estava atuando nessa área, quer dizer, de repente, por uma transformação, deixar tudo isso para trás, esse início de casamento e tal, para juntar essa ideia junto com a sua esposa e plantar essa igreja, um desafio. Sim, eu já era pastor, mas eu não exercia o ministério full-time, em tempo integral nesse momento. Então, eu advogava e também estava ali no ministério atuando de forma parcial, como a gente chama. Mas aí nesse dia Deus trouxe esse sonho e eu lembro que eu acordei, a minha esposa tinha saído para trabalhar mais cedo e quando ela voltou, eu comecei a conversar com ela. Falei, Jéssica, Deus me deu um sonho assim, tal. E eu pensava que a reação dela ia ser, não, veja, isso não é de Deus, nós casamos agora. Mas ela disse, é de Deus, porque Deus já falou comigo. E a partir daquele dia, nesse dia, foi uma quarta-feira, eu lembro muito bem, a gente ficou conversando até de madrugada. E ali aconteceu algo muito especial, porque eu não conseguia mais dormir. Eu sentia um incômodo forte do Espírito Santo falando conosco, vocês precisam plantar essa igreja em Curitiba. E aí, não sabia muito o que fazer, como fazer, eu também não queria deixar o ministério que eu estava, porque eu sentia que estava bem lá, servindo ao Senhor. Mas veio essa direção e eu falei, então Deus, se é do Senhor, eu quero que o Senhor comece a me dar alguns sinais, não é? E aí eu me lembro que isso foi numa quarta, na quinta-feira, tinha um culto que eu dirigia no ministério que eu estava antes, e um tio meu me ligou, assim, aleatoriamente, um tio meu que nunca me ligou, eu sou de Belém do Pará, para quem não sabe, e ele me ligou lá de Belém, e como a minha avó tinha recém-partido para o Senhor, eu fiquei pensando, bem, deve ter acontecido algo. E aí ele me ligou, e quando eu atendi o telefone, ele disse assim, oi meu sobrinho, tudo bem? E eu meio nervoso, falei, tudo bem? Tá tudo bem com o senhor? E ele disse, não, tá tudo bem. Mas desde que a mãe morreu, uma pastora da nossa igreja tem vindo orar conosco. E eu falei que você é pastor no sul do Brasil. E ela pediu para falar com você. Naquele momento, eu não sei como, mas eu sabia que Deus ia falar a respeito daquilo que eu tinha conversado com a Jéssica e do sonho que Deus tinha nos dado. Então, era mais uma confirmação. Mais uma confirmação. Eu lembro que eu até saí do estacionamento da outra igreja, atendi o telefone do outro lado da rua, e quando eu peguei o telefone, ela começou a profetizar. E ela disse, assim diz o Senhor, quem está mandando você começar essa igreja sou eu. E ela começou a falar tudo aquilo que nós tínhamos conversado um dia antes, à noite. Até as frases que eu tinha usado, que a Jéssica tinha usado. Então ali foi mais um sinal de Deus. Então teve o sonho, teve isso, né? E os sinais foram continuando, né? Que interessante. Você foi completamente obediente, né? Porque hoje a gente olha para Sião, eu faço parte, né? Graças a Deus. Já são 7 anos de igreja e a gente vê um ministério cada vez mais crescendo, né? E atuando em diversas áreas, né? Dentro da igreja. Tem o profético, a intercessão, tem o louvor, o kids, enfim, o pastoral. Mas nem sempre foi assim.
Nem sempre foi uma igreja, ou no templo que nós estamos hoje é um templo muito aconchegante, cabe bastante pessoa, mas assim, no início da história de vocês, a coisa foi um pouquinho mais sem estrutura, vocês começaram com 3 pessoas num hotel, mais ou menos, faz essa história que você me contou lá atrás, conta pra gente. Então, a gente, depois que Deus deu mais alguns sinais, nós realizamos a nossa primeira reunião, e foi muito interessante porque Deus naquele dia deu uma instrução para mim. Ele falou, eu não quero que você comece em formato de pequeno grupo, eu quero que você comece em formato de igreja. Deixa eu te servir, Danilo. Muito obrigado. Eu lembro que Vamos tomando esse café à Vamos, mesa. Né? Por favor, né? Até tomar um suco. E eu lembro que eu orei e falei, Deus, eu não tenho recursos, como que eu vou alugar um espaço, algo assim? Sim. E uma pessoa que nem congregava conosco ou estava ainda na outra igreja no período, ela ligou e falou, olha, eu não sei se você está precisando de um lugar ou não. Isso 2 dias depois de eu orar, pedindo para que Deus então providenciasse algo. Ela ligou e disse, eu não sei se você está precisando de um lugar ou não, mas Deus tocou meu coração, na minha empresa tem um auditório. Eu falei com a dona da empresa e esse local está cedido para vocês fazerem cultos. E aí nós fizemos o primeiro culto da nossa igreja. Nós ficamos um tempo ali. No auditório da empresa. No auditório da empresa. Amiga. A gente fez, acho que uns 3 ou 4 cultos ali, mas começaram a chegar mais pessoas e aí nós começamos a alugar, domingo após domingo, uma sala de hotel ali aqui na 7 de setembro, aqui em Curitiba. Nossa, então assim, me parece, pelo que você está contando, que desde o início essa presença de Deus, essa confirmação e até mesmo esses milagres, né? Porque sem muito esforço surgem as possibilidades, né, para que você comece a plantar a igreja aqui. Sim. E eu entendo que a nossa igreja, já passando aí por uma segunda pergunta, a nossa igreja ela tem essa essência, né? Ela é permeada por isso, por essa presença do Espírito Santo. E muitos milagres aconteceram nessa igreja nesses 7 anos. O que você pode destacar desde esse início da jornada até agora, assim, desses milagres, dessa presença? Como é que Deus atuou nesse ministério com vocês? Olha, Deus tem feito muitos e muitos milagres. Eu vou trazer um do começo. Um irmão jovem, de acho que nem 30 anos, filho de uma pessoa que começou a frequentar os cultos no hotel, estava com câncer em estado metastático. E eu lembro que ele subiu o elevador, porque a sala do hotel que a gente se reunia era do último andar, e ele foi quase que carregado. E o Senhor o curou completamente. De um câncer em metástase. Já tinha pegado a parte óssea, e o médico até hoje testemunha de que ele é um milagre. Ele não congrega conosco porque ele é concursado em Santa Catarina. Mas esse foi um dos primeiros milagres que nós vivemos. Logo no início da igreja, no hotel. Logo no hotel, ainda nos primeiros cultos. Depois a gente pode falar sobre tantas ações de Deus, como o próprio espaço, o primeiro local que nós conseguimos alugar, depois da saída já do hotel, o espaço que nós estamos hoje. Mas nós temos muitos testemunhos de pessoas libertas, transformadas, pessoas curadas, pessoas que foram visitadas e cheias do Espírito e transformadas pelo poder de Deus. Né? Se você pudesse resumir assim, olhando para a igreja hoje, qual que é, de fato, a essência? Porque nós sabemos que na igreja há muitos milagres, há muitas libertações, famílias restauradas, vidas restauradas, esse todo o agir de Deus, né? Mas qual que é a característica maior dessa nossa igreja? Quem olha de fora fala, mas a Sião é isso, eu vejo isso na Sião. O que você percebe? Eu acho que é uma coisa que a gente tem tentado fazer desde o começo. Eu lembro quando Deus me deu as primeiras instruções da igreja, ele falou algo assim, eu não vou te dar nada novo, eu vou te dar um resgate de algo que se perdeu. E nós temos tentado erguer uma igreja mais relacional do que estrutural. Então a nossa igreja é uma igreja muito de relacionamento. Então, óbvio, a gente tem estrutura, tem uma hierarquia, como é o princípio bíblico, mas a gente trabalha muito relacionamentos. Isso está muito claro na visão da nossa igreja, que é amar pessoas e manifestar o reino de Deus. Acho que manifestar o reino é essa característica de sobrenaturalidade, dos milagres, mas o amar pessoas é o fundamento, é a plataforma sobre a qual tudo isso acontece. Então, a gente tem tentado fazer uma igreja simples, uma igreja próxima, uma igreja em que se importa mesmo com as pessoas, não é? E eu acho que essa é uma essência que a gente tem tentado manifestar, uma igreja cada vez mais relacional, cada vez mais familiar. Agora mesmo, antes de a gente começar, um irmão ligou para mim, e estava falando, pastor, vou fazer um café aqui, chamar vários irmãos da igreja,
Você não pode ir, infelizmente hoje eu não poderia estar com eles, mas isso é porque a nossa igreja tem tentado intencionalmente trabalhar isso. Eu vou até fazer uma pausa aqui, você que está acompanhando a gente. Vou pegar um produto. Claro, você pode perceber que a gente está aqui, a gente está no ambiente na casa do pastor Danilo e da Jéssica. E se tiver um ruído aí é porque está tendo obra aqui. É assim, nós estamos fazendo de maneira caseira, mas a intenção realmente foi de criar esse espaço para que você se sinta realmente à mesa conosco, né? Porque a ideia, né, Danilo, é se relacionar, né? Eu acho que esse cenário, desculpa, ele expressa muito aquilo que a gente pensa em como igreja. Sim. Tanto que quando a gente estava pensando, para você saber que não está nos assistindo, veio muito forte no meu coração, faça algo em casa. Sim. Porque a gente quer transmitir essa essência. Eu acho que isso transmite muito bem o que é a nossa igreja, a simplicidade do evangelho, essa coisa mais simples, sabe? Eu acho que o Espírito tem soprado isso nesses dias. Não, em verdade seja dita, na nossa igreja também, haja comida, né? Sempre a gente está reunido com comida, porque essa é a alegria do cristão, né? Sim, da gente estar chorando, ou rindo, vencendo as batalhas, ou iniciando desafios, mas a gente tem sempre um jeitinho de ter uma comida, um suquinho. Então fica aí a dica, quer fazer um convite, quer participar também do nosso podcast, fica aí a dica, tem que ter sempre um espaço à mesa, que é onde a gente vai trazer esse momento de comungar. Mas, Danilo, eu queria te perguntar o seguinte, assim, desses anos todos da Sião, o que mais te marcou como liderança, né? Como essa pessoa, o pastor que está à frente? Porque hoje a gente tem o presbitério, nós temos o pastor Fernando, a pastora Geisa, nós temos o Silas, nós temos várias lideranças, né? Que estão sob a sua direção. Mas o que para você, como Danilo, né? O que mais marcou nesses 7 anos, quando estava tudo ainda sob a sua égide, né? Sobre sua forma de fazer a gestão? Eu acho que a minha história e da minha esposa, ela se confunde muito com a história da igreja. Então, se você pega, nós casamos, e aí voltamos de lua de mel, Deus pede para iniciar a igreja, e eu vejo que nós amadurecemos junto com a igreja. Então, em que sentido? Uma coisa é quando a igreja está começando e você faz tudo de comprar papel higiênico, papel toalha. E hoje, graças a Deus, a gente já tem algumas pessoas em tempo integral na igreja servindo. E a ideia, essa diferença, é justamente o fato de que você sai de um lugar em que você faz tudo para capacitar pessoas, para que o reino flua. E eu confesso, esse foi um grande desafio no começo. Hoje, cada vez mais tranquilo. No entendimento, eu acho que a multiforme graça de Deus usa pessoas diferentes, de jeitos diferentes, e não há uma competição, ao contrário, a complementariedade. Um complementa o outro dentro daquilo que é o propósito macro chamado Reino de Deus. E você não tem medo, não é um risco, quando a igreja vai crescendo, de você perder essa proximidade com a história daquele que está buscando a Deus dentro da igreja? Sim. É sempre um risco, eu acho que é uma das coisas que eu mais oro. Mas eu creio que o princípio bíblico de Gênesis é que cada um produz segundo a sua espécie. Quando Deus está criando o mundo, ele diz que a semente produz segundo a sua espécie. Então, se lá atrás a semente foi amar pessoas e manifestar o reino, toda a reprodução dessa espécie vai manter a mesma essência. É um princípio que Jesus explica muito. Pode a uva produzir figueiros? Não pode. Então eu acredito que se nós plantamos uma semente, aquilo que vai decorrer daquele crescimento vai manifestar a essência daquela semente. Mas nós estamos também agindo de forma prática para tentar manter essa essência. O mesmo nome do podcast, nessa quinta-feira, aliás, você é nosso convidado, não sei quando vai ser ainda publicado, mas a cada segunda quinta do mês, nós vamos estar nos reunindo na igreja à mesa, justamente para manter e multiplicar essa essência. E nós também trabalhamos com pequenos grupos. Eu acho que isso ajuda muito. Sim, porque é humanamente impossível para você, como pastor, estar na vida de todo mundo, né? Sim. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que Jesus também pregava para as multidões e ele conseguia, de certa forma, estar com todos. Porque a palavra de Deus, ela é quem faz isso. Não é a minha vida como pastor. Não é o meu cuidado, embora eu tenha que tê-lo como pastor. Mas é o cuidado do sumo pastor Jesus. Então, o sumo pastor cuida de cada uma das suas ovelhas. Eu sou só um ajudante da construção. E os outros pastores também. Mas, às vezes, eu não vou estar lá com aquela pessoa, mas Jesus vai estar.
Então, a palavra de Jesus, ela gera esse pastoreio. Eu creio nisso. E uma frase, uns anos atrás, conversando com um amigo meu, ele usou uma frase que me gerou um impacto. E a gente estava falando justamente sobre isso. Ele disse, Danilo, o Espírito Santo não é incompetente. Então, se é Deus quem está fazendo, o Espírito Santo vai cuidar de tudo. E a gente acredita nisso mesmo. Agora, Danilo, assim, já infelizmente caminhando já para o nosso finalzinho do programa, mas a gente terá outros programas com outros conteúdos. Me veio aqui uma questão, assim, posso falar da minha própria experiência dentro da Sião e eu quero entender de você, e para quem está nos ouvindo e acompanhando, uma característica da Sião, e isso para mim foi muito importante, porque você sabe, eu como jornalista, eu tenho vontade de querer saber, de buscar, então se me fala uma coisa aqui, eu já quero saber se é verdade, se não é verdade, se é fake news, se não é, eu vou atrás. E uma das características que a Sião trouxe para mim, que é muito forte nas ministrações e no ensino, é que é uma igreja que não negocia princípios. É uma igreja que está estritamente apegada àquilo que é a palavra, aquilo que está na escritura. Eu nunca vi, nem na sua ministração, nem de qualquer outra pessoa que estivesse no púlpito, uma negociação ou relativizar aquilo que está na palavra. Isso para mim foi muito forte, porque quando me converti, eu via muitas informações e lógico, a gente, novo convertido, tende a querer relativizar, né? Não, mas não é bem assim. E desde o início você e todo mundo que sobe naquele púlpito foi muito enfático. É a palavra, eu não negocio. Então, eu consigo ver isso como uma característica da nossa igreja. Por outro lado, no mundo em que a gente vive, isso talvez possa ser um problema para garantir que outras pessoas cheguem à igreja, né? Para crescer a igreja, para fazer com que o ministério, que a igreja tenha um crescimento exponencial, porque as pessoas, quando estão confrontadas com a verdade, tendem a não, né? Tendem a querer fugir daquilo, só quem está comprometido mesmo. Então, assim, para você, não tem conversa. A igreja vai estar estritamente alinhada com o que diz a palavra, não interessa se nós vamos ficar com 30, 20, 40 pessoas, mas são aquelas pessoas que querem ficar. Ana, quando você fala algo, isso expressa o seu caráter, isso expressa a sua opinião, isso expressa aquilo que você crê. Quando eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus, eu entendo que ela tem a mesma fidelidade do Deus que a expressou. Então, se eu negociar a palavra, ou nós negociarmos algum princípio da palavra, na verdade, nós estamos duvidando do caráter e da fidelidade do Deus que proferiu a palavra. Um grande problema da nossa geração é que nós temos visto, inclusive isso, infelizmente hoje no meio cristão, a construção de um Jesus ao molde do bel prazer das pessoas. Mas esse Jesus, que pode ter o nome de Jesus, na verdade, é um ídolo do coração das pessoas e que não gera transformação. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se nós negociarmos a verdade, nós vamos negociar aquilo que é a única coisa que pode gerar efetiva transformação na vida das pessoas, a verdade. Então, a gente tem que entender, e a gente vai ver isso, que é impossível negociarmos a mensagem sobre o risco de negociarmos a verdade da revelação do Deus que falou aquela verdade. E aí nós estaremos apresentando um Deus que as pessoas querem. E quando a gente faz isso, esse evangelho perde poder. E quando o evangelho perde poder, eu preciso suprimir essa ausência de poder de muitas formas. Então eu vou precisar trabalhar muitas técnicas para mover as emoções das pessoas, ou então fidelizar as pessoas que estão indo ali, quando na verdade tudo que nós precisamos é do evangelho de Jesus. E ele é suficiente para atrair aquelas ovelhas que são do Senhor, para gerar trigo e não joio no meio do povo. Entende? Isso não te assusta, o fato de repente, a igreja não ter um crescimento exponencial, porque você não vai facilitar para aquele fiel estar fazendo parte de uma congregação, relativizando a palavra. De forma alguma, porque tem uma frase que nos acompanha há alguns anos, tudo o que Deus gera, Deus sustenta. Então Deus nos gerou por vontade dele, não era a minha vontade inicial, não era um plano meu nesse sentido, e ele tem nos sustentado. Então tudo que nós intentamos fazer, posso citar vários exemplos, quando nós mudamos para o espaço que estamos hoje, no verão descobrimos que era muito quente, e nós precisamos na época, levantar um valor, não tinha esse recurso para adquirir um ar-condicionado. Você é testemunha disso. Glória a Deus, temos ar-condicionado. Glória a Deus, mas em um mês nós conseguimos levantar todos os recursos. E quando acabou, nós falamos, gente, não precisa mais contribuir, tá tudo certo. Conseguimos pagar tudo.
e sem manipular as pessoas, sem induzir as pessoas a nada, porque Deus é quem sustenta a sua obra. O risco de negociar a mensagem para agradar as pessoas é que nós vamos perder o respaldo de Deus. E é muito melhor ter o respaldo de Deus do que o aplauso das pessoas. É isso. Bom, você chegou até o final desse episódio aqui, Danilo. Eu quero te agradecer bastante, dizer que fico feliz em você ter confiado em mim para a gente poder montar esse projeto. Eu acho que a ideia é exatamente essa, trazer aquele que está congregando conosco à mesa, mas também você. Você que de repente está distante, você que sequer conhece Cristo, né? E que chegou esse podcast até você, esse vídeo até você. Então, é um convite que nós fazemos, né, Danilo? Assim, nós teremos um programa a cada 3 meses, esse vai mais curtinho, né, de homenagem aos 7 anos da igreja, mas a nossa ideia é trazer conteúdos, aprofundarmos mais conteúdos, né, com todos os temas que são mais modernos, claro. Eu queria desafiar você. Como a Ana falou, esse é o nosso primeiro, ele é uma celebração desses 7 anos em que Deus tem feito tantos milagres. Mas nós queremos continuar, nós queremos sentar à mesa com você, nós queremos entrar na sua casa para trazer temas relevantes. Então, daqui a algum tempo nós vamos lançar outro e provavelmente trabalharemos sobre o seguinte tema: igreja saudável e igreja perfeita. E eu creio que isso pode abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. E nós queremos sentar com você para que juntos nós possamos meditar nesses princípios transformadores de vida. Ótimo, Danilo. Então, mais um convite. Você gostou desse conteúdo? Só tem um jeito do YouTube entender que é relevante esse conteúdo. Você precisa seguir a nossa página da igreja, dar um like nesse conteúdo, compartilhar com aquela pessoa que você ama e que você sabe que é importante que entenda desse projeto, que receba esse conteúdo. E, pessoal, entra lá na nossa página no Instagram, também já segue lá no Instagram. Todo domingo a gente sobe o vídeo da ministração do pastor Danilo ou dos pastores da igreja no YouTube, você pode acompanhar. Estamos também no Spotify. Então é só seguir lá a Igreja Sião. Eu agradeço muitíssimo se você ficou conosco até aqui. Eu espero que esse programa tenha sido abençoador na sua vida, que você tenha conhecido um pouquinho da essência da Sião, de como nascemos, né, Danilo? Sim. E para fechar e encerrar, Danilo, para onde vamos agora? Eu creio que nós vamos para o lugar de onde nós nascemos. No sentido de que nós vamos seguir fazendo aquilo que Deus nos pediu para fazer. Eu creio muito mais às vezes, que a constância é muito mais eficaz do que a intensidade. Então nós vamos simplesmente seguir, amando pessoas, manifestando o reino, com grandes expectativas. Nós teremos a nossa conferência Sião, 15, 16, 17 de maio, estará conosco de novo o pastor Scott Lee, mais um amigo dele, um homem de Deus. Então nós cremos que Deus vai fazer coisas tremendas. Temos também projetos para esse ano, como o A Mesa, que eu comentei. Nós vamos ter um retiro focado em restauração, chamado Vida Abundante. Então temos grandes projetos para 2026, para seguir fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer desde o início, amar as pessoas e manifestar o reino de Deus. Então, pessoal, é isso. Fica aí o convite para estar conosco nos cultos aqui em Curitiba, na Igreja Sião, ou nos acompanhar, se você não é da cidade, pelas redes sociais. E te esperamos para o próximo programa. Que Deus abençoe vocês.